Olá, sejam bem-vindos aí à aula 2 da semana 2, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre heurísticas, o que elas são, quais são as principais e por que elas afetam tanto aí o nosso comportamento. Vamos lá. A gente escolheu, inclusive, duas heurísticas principais, que vocês vão entender como que elas são até antigas, diagnosticadas no nosso comportamento humano, mas estão presentes no nosso dia a dia, que são as heurísticas de disponibilidade e de representatividade. Então, primeira coisa, o que são heurísticas, né? São atalhos na tomada de decisão. A gente usa regras simplificadoras na nossa tomada de decisão. Então, nem sempre a gente pensa em todos os detalhes. Imagina, se a gente fosse pensar em todos os detalhes, a gente não saía de casa, a gente não estaria aqui como evolução, né, como humanidade. Então, a gente tem alguns atalhos mentais, regras que nos ajudam a tomar decisões, às vezes imperfeitas, às vezes ótimas, para que a gente tome agilidade, tenha agilidade em alguns momentos aí críticos do nosso dia a dia. Então, a gente usa as informações disponíveis no nosso contexto e ter a consciência de que o que a gente pensa, que memória vem na nossa mente, é fundamental para a tomada de decisão do ser humano. Né? Elas são essenciais, como eu falei para vocês, para viver em um mundo incerto. Então a gente não sabe se vai chover, se vai fazer sol, a gente não sabe se alguma crise vai acontecer, algum fator externo, mas então elas ajudam a gente a prever de alguma forma acontecimentos, ver como que a gente reage a determinados e como que a gente usa aí nossos arquivos mentais para a tomada de decisão. Mas elas podem levar aí a falsas crenças, né, e a decisões subótimas. Então, quando a gente identifica, a gente consegue melhorar esse processo, o resultado dessa decisão. Então, ao analisar aí esses erros e vieses, a gente consegue entender um pouquinho melhor como pessoas estão agindo, principalmente sob incerteza, o que é tão importante agora, nesse momento que a gente vive, né? E um dos pontos clássicos aí que tem mostrado esses experimentos, a ciência, é que a gente é muito ruim com probabilidade. Então, a gente estima muito mal quão possível é de acontecer um terremoto, quão possível é de acontecer um acidente de carro, da gente ganhar na loteria e por aí vai. Então, o que a gente tem, as nossas decisões têm um valor, que é objetivo, ou seja, qual a chance daquilo acontecer, e a gente dá aí probabilidades subjetivas, que são influenciadas por outros fatores quando a gente toma a decisão. Né? As heurísticas substituem questões difíceis por atalhos e perguntas mais fáceis. Então, se eu quero comprar um carro, eu vejo se é a melhor opção para mim, se ele é mais atraente, se foi confortável, a música que estava tocando naquele momento, a gente estima que ele é o melhor carro por outros fatores, né? E permite o julgamento e tomada de decisão aí, no caso que as soluções específicas não são certas, tipo 2 mais 2 são 4. Então, elas ajudam a gente a tomar de decisão. Um exemplo, por exemplo, também como elas podem ser trocadas, né? Então, um exemplo que eu gosto muito do professor Gabriel Inchausti traz pra gente, que é um professor aí uruguaio, que está muito aí da nossa equipe também, que a gente admira muito, que ele fala, né, troquei o carro, um carro manual por um carro automático. E fiquei batendo aí no chão do carro, procurando pela embreagem aí durante 15 dias, né? Mas felizmente meu sistema 1 apagou essa heurística e criou uma nova. Mas a nova heurística me faz um terror dos carros manuais. Então ele se acostumou tanto com o carro manual, quem já fez isso, né? Eu já fiz. Quando você muda para o carro automático, é ótimo, você fica ainda penando. Eu cheguei já a bater carro por causa da mudança, assim, que eu realmente bati o carro de uma forma feia, porque eu não estava ainda acostumado com o carro automático. E o que acontece é, quando você acostuma com o automático, aí é muito difícil você voltar para o manual, você requer algum tempo. Então, a gente pode trocar, trabalhar heurísticas e nosso corpo ele se adapta a isso em momentos que ele precisa, né? E tem 3 aí heurísticas que a gente fala que é de probability assessment, né? De probabilidade, que mostra essa dificuldade da gente de acertar as probabilidades. Então, uma delas é a heurística de disponibilidade, a outra de representatividade, essas duas a gente vai ver nessa aula, e a heurística da ancoragem, que ela é ainda mais visível, fácil de detectar no seu ambiente, e elas são frequentemente consideradas meta-heurísticas, né? Então, porque elas englobam vários fatores específicos,
vários atalhos mentais que o ser humano usa e tem sido diagnosticado aí nas últimas décadas. Então, a heurística da disponibilidade, ela é simples. É que o nosso cérebro considera que quanto mais fácil é de lembrar de eventos X, a gente considera na nossa mente que aquele evento X é mais provável. Mais pessoas passam por aquele evento X. Então, quanto mais fácil você consegue lembrar de exemplos daquela mesma situação, você considera, né, o seu cérebro considera numa matemática rápida aí, que aquele caso é mais comum, muitas vezes, do que normalmente é. A heurística da representatividade ela é um pouco diferente. Ela fala que quanto mais um objeto X se parece com o objeto Y, a gente considera que aquele objeto X ele é praticamente igual ao Y, você generaliza. Né? Então, você olha, por exemplo, uma amostra pequena e você, ou o seu cérebro, mesmo que inconscientemente, generaliza que aquilo ali é muito mais comum do que realmente é. Tá? E a ancoragem, também uma outra meta heurística, é a ideia de que as estimativas iniciais de uma decisão afetam todas as outras decisões. Ou também, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão e que você olha um preço de algo e que afeta, por exemplo, quão caro ou mais barato você vai achar o preço da próxima coisa. Então, um número, às vezes, a gente vai ver bem não significativo, ele afeta a nossa atribuição de valor a algo, faz comprar coisas, às vezes, que não são as melhores, faz a gente tomar decisões específicas, porque todas as decisões que eu falei na aula 1 são o quê? Relativas. Então, a ancoragem, ela permite a gente ver de uma forma mais fácil, né, mais visual, como que aquela âncora, que é a primeira estimativa inicial, afeta aí as demais decisões. Ok? Vamos olhar um pouco sobre a heurística da disponibilidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, na nossa mente, quão possível e comum é uma batida de carro. E a gente começa a observar que se você viu uma batida de carro mais recentemente, você vai achar que ela é muito mais provável do que ela realmente é. Mesmo você olhando o número ali que diz que a estimativa é de tanto versus tanto. Né? Então, a heurística da disponibilidade ela traz essa questão, que quanto em geral, né, os eventos frequentes são mais fáceis de lembrar do que eventos mais claros, mais raros. E a facilidade de recall, né, a vivacidade, a recência que vem à mente faz a gente estimar quanto é que aquele evento é mais provável de acontecer ou não. Então, é muito comum, por exemplo, quando você tem um acidente de avião, você tem uma redução de pessoas que andam de avião, né? Então, como que isso é bem comum, mas quanto que isso acontece e afeta aquela tomada de decisão. Então, vamos pensar aqui, né, num caso específico. E se vocês puderem anotar, melhor. Então, nos Estados Unidos, o que vocês acham? Vocês acham que é mais comum um acidente de carro, pessoas morrerem por causa de acidente de carro, ou por suicídio? Qual que vocês acham? Acidente de carro ou suicídio? Votaram? Tá. Segunda pergunta. Envenenamento ou uma queda de escada? O que vocês acham que é mais comum a uma pessoa morrer nos Estados Unidos? E terceiro, por atropelamento por trem ou terrorismo? O que vocês acham? Votaram? Vamos olhar alguns números aí que saíram em relação à chance, né, anual das pessoas morrerem por determinados fatores. A primeira pergunta que eu falei para vocês foi suicídio e acidente de carro. Vamos ver que suicídio é 1 em 7.215 pessoas. É muito alto nos Estados Unidos. Quando acidente de carro é 1 em 50 mil pessoas. Absurdamente diferente, só que o que acontece? A gente vê muito menos suicídios na mídia, nas pessoas próximas, é um assunto velado, então acaba isso acontecendo aí. Então, por exemplo, você pode ter um amigo que morre de acidente de carro, provavelmente todo mundo vai saber que aquele acidente aconteceu. Se é um outro assunto, nem sempre as pessoas comunicam ou usam uma descrição muito maior em relação ao fato. Mas vocês veem que a diferença é absurda. Vamos olhar outra, envenenamento e queda de escada. Por exemplo, envenenamento é 1 em
7.586. E queda de escada, uma em 607 mil. Olha aí, gente, a diferença absurda em relação à probabilidade. A gente também vê muito pouco sobre envenenamento. E outra coisa que aí é muito importante quando a gente traz isso, essa discussão gerou, né, uma discussão grande, é um artigo lá nos Estados Unidos, que é o atropelamento por trem, que é muito mais comum do que uma pessoa ser morta por um ato de terrorismo, né? Quando acontece um ato de terrorismo, a gente generaliza e imagina que é muito mais comum. Isso afeta todas as políticas locais, o medo, a sensação. Então, imagina aí se a gente pensasse no coronavírus, né? Qual a chance que a gente teria de ter aí, ser, né, abalado mundialmente por um vírus como esse, e que com certeza mudaria qualquer estatística aqui presente, né? Então, é 1 em 3.800.000 pessoas pelo terrorismo e o atropelamento por trem sendo muito mais comum. Então, quantos recursos a gente destina para um e para outro? Ficou claro? O que acontece, né? Então, nosso cérebro consegue pensar em muitos casos, está na mídia, está em vários locais. Então, essa heurística de disponibilidade, a gente vai falar, eu vou citar também um artigo que eu escrevi ali, acho que foi dia 13 de março, ainda estava bem no início, como ela afetou muito a questão do coronavírus e como que também tem afetado diariamente o que a gente visualiza sobre essa questão que é crítica e absurda, né? E vai mudar com certeza o mundo aí a partir daqui. Um outro exemplo que dá, que é muito clássico, se vocês forem ver no livro Rápido e Devagar, é quando uma pessoa pergunta para você quão comum são nomes começados com a letra F e quão comum são nomes que têm a terceira letra F. Aí a pessoa normalmente vai falar, deixa eu pensar, ela acha muito mais comum os nomes que começam com F. Nesse caso, ele dá um exemplo do K, que é muito comum, muito usado nos Estados Unidos. E aí, como a gente consegue lembrar mais esses nomes, a gente acha com uma certa segurança que é muito mais comum o nome iniciado com aquela letra. Tá? Então, um exemplo clássico aí para a gente pensar. Então, o que é a origem da disponibilidade fechando? As pessoas avaliam a frequência, a provável causa de um evento, pelo grau que as ocorrências desse evento vêm prontamente disponíveis na memória, né? E aí a gente tem uma afetada decisões globais aí, muitas vezes por algumas heurísticas. Vamos lá? Então, heurística da representatividade. O que é a heurística da representatividade? Em geral, a gente julga a probabilidade de um evento ou um objeto A, né, pertencer à classe B pelo grau que A se assemelha a B. Se A é parecido com B, eu acho que faz parte daquele mesmo grupo. E, em geral, a gente desconsidera a probabilidade de algo acontecer específico. Esse, por exemplo, trazendo para vocês essa descrição, ela está no guia também. Eu fui até checar, e aí você tem um glossário no final do guia, tá, gente? E esse glossário está na lista de leituras, né? Vocês podem pegar depois. Tem algumas heurísticas que vão ser importantes aí, vocês podem conhecer um pouco mais outros exemplos, tá? Por isso que é uma das leituras aí. E um outro livro muito legal nessa área é o Processo de Decisão do Beiseman. Vamos olhar um exemplo clássico, seja do Rápido e Devagar, do Beiseman, que a gente usa muito. Imagina aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, o que é mais provável, tá? Então, eu vou escolher uma pessoa e a gente vai ver o que é mais provável. Linda tem 31 anos, ela é solteira, falante e muito brilhante. Ela se formou em filosofia. Como estudante, ela estava profundamente preocupada com questões de discriminação e justiça social. Também participou de manifestações antinucleares. Beleza? O que vocês acham? A. Linda é bancária. B. Linda é bancária e ativista no movimento feminista. Quem acha que é A? Depois conta pra gente lá no grupo de WhatsApp. A verdade, hein? Quem acha que é B? Beleza. O que as pessoas normalmente respondem, né? Então, a esmagadora maioria aí, aqui, ó,
responde que Linda é bancária e ativista no movimento feminista. Isso aí foi uma aula, né, que como a gente não está ao vivo, mas é uma aula que a gente faz imediatamente. Aí 43 pessoas responderam, mais ou menos o mesmo grupo, né, dessa turma. E a gente vê que 72% dizem Linda bancária ativista no movimento feminista. Quem aí foi que disse B? Então, qual que é o problema? É que isso é impossível. Porque, se a gente lembrar lá das nossas aulas bem antigas aí do primeiro grau, a gente sabe que quando um conjunto específico, né, um conjunto A e um conjunto B, se você tem uma interseção, ou seja, bancária e ativista feminista, necessariamente ele é um conjunto menor. Tem que ser um e outro. Então é muito, não tem como ser a letra B, né? Porque sempre o grupo, o conjunto inteiro de bancárias vai ser maior do que os dois. Beleza? Depois, qualquer coisa, vocês voltam no slide. E também no livro Rápido de Jagar, em vários livros vocês vão ver sobre isso. O que acontece? A gente precisa ter uma cautela muito grande aí, porque a gente é facilmente, aí não é só esse exemplo, mas outras, não é manipulado, mas é influenciado por informações qualitativas. E a gente esquece o básico aí, nesse caso, de conjunto, né? E aí a gente começa a tomar decisões muito mais preconceituosas, que é muito esse viés aqui fala disso, que afetam um determinado grupo de pessoas de uma forma irreal, né? Irracional, de certa forma. Então, aí um exemplo. A heurística da representatividade ela é mais complexa, porque ela traz aí várias questões. Ela traz a ideia de falácia da conjunção, que é a questão da Linda, depois a gente vai corrigir aí no slide, é falácia da conjunção. A segunda a gente é insensível para taxas de base. Por exemplo, a gente fala, tantas pessoas ficaram doentes. Dessas pessoas que ficaram doentes, o percentual X faleceu, o percentual X morreu. E a gente está falando de um grupo específico. Só que a gente tende a ignorar quanto que aquele grupo representa no todo. Então, por exemplo, quantas crianças que têm síndrome de Down desenvolve um quadro mais agudo. A gente fala, poxa, tantos por cento são mulheres, tantos por cento são homens. É muito fácil a gente pegar a informação final e ignorar as taxas de base, tá? Então, essa traz aí que a heurística da representatividade, ela afeta muito a nossa decisão no momento que a gente ignora a taxa de base e a gente simplesmente olha o número como um todo para uma tomada de decisão, o segundo número, né? O terceiro, quarto número para uma tomada de decisão. Além disso, normalmente a gente é insensível ao tamanho da amostra. Então, uma dificuldade aqui, quem trabalha com metodologia digital, método ágil, né? Então, muitas vezes, é muito comum a gente fazer muitas startups falharem, projetos incríveis falharem. Por quê? Porque foi baseado em algumas informações qualitativas de usuários, que é muito comum agora. Então, a gente já teve com equipes grandes aí que sofreram dessa heurística, desse viés fortemente, e é muito comum nesse mundo de metodologia ágil. Então, o que acontece? Uma dica da economia comportamental aqui é, se você não vai olhar uma amostra suficiente de pessoas, nem olha. Porque você vai se enviesar completamente para uma tomada de decisão, esse viés vai subir para a sua diretoria, vai subir para o presidente, uma tomada de decisão forte vai ser feita por uma coisa que seu cérebro vai gravar. Porque a gente não grava, a gente não fala quantas pessoas. Eu só entrevistei 2 pessoas. Mas eu ouvi essa história, incrível. Você tem noção? Vamos mudar o produto inteiro depois dessa sacada desse cara. Foi um cara. Então, a gente é muito insensível ao tamanho da amostra. Além disso, regressão para a média. Também um caso que é contado aí nos livros que a gente já indicou. Que é quando você vai ver uma pessoa ter uma melhora incrível de performance e de repente ela desce. E ela cai, ela é penalizada porque ela caiu. Mas muitas vezes ela só regrediu a média. Então, assim, a gente tende a vangloriar a pessoa que tem uma melhora enorme, e aí a pessoa, às vezes, ela começa a ter um novo ponto de âncora, né?
E aí você vê padrões de comportamento que não é que caiu a economia, é que simplesmente ela regrediu à média. A gente é muito insensível a isso. E também a ideia de concepções errôneas sobre o acaso. Então, quando o acaso acontece, principalmente quando é favorável a você, de alguma forma, a gente acha que aquilo é muito mais provável, que foi sorte, né? Que aquilo ali aconteceu por uma questão específica. Então, por exemplo, é muito dado em exemplo aqui, que são dos dados. Você vai jogando dados repetidamente, que você acha, se deu cara, agora é coroa. Não tem como. Não tem como. Depois de tantas caras, vai ter que sair coroa. E a probabilidade, tanto de um quanto do outro, é exatamente igual. Tá? E a gente mesmo, sabendo ou não sabendo, a gente cai nessas falácias, nessas heurísticas. Então, tanto como gestores, como pessoas, é complexo, porque como a sua mente faz isso de forma automática, não é simples de entender, nem fácil de assistir a aula, sabe? Assim, é umas aulas mais pesadas, assim. Mas a gente entendendo que isso acontece, a partir do momento que você estiver interpretando um dado ou uma informação, se pergunte sobre isso. Qual que é a amostra? Qual que é a taxa de base? Quantas pessoas estão infectadas pelo número de todos os brasileiros, né? Ou quantas pessoas foram infectadas na Itália, por exemplo, e morreram da população inteira da Itália? Esses números são muito importantes a partir do momento que você não se prende a um número. Então, qual a importância, por exemplo, de você saber quantas pessoas faleceram na Itália da população geral? Isso é mais base para a gente do que o número em si, entendeu? Então, isso é importante a gente estar sabendo. Então, a heurística da representatividade é quando a gente usa atributos semelhantes para avaliar a probabilidade de um evento de ocorrer, em vez de recorrer realmente à probabilidade, à estatística, aos números de dados. A gente reconhecer esse padrão aí, esse atalho mental. E aí tem um artigo, deixei o link para vocês, que foi quando começou o coronavírus, existia um feeling, uma ideia muito de extermínio da população, né? A gente vai morrer pelo corona. E naquele momento, dia 13 de março, né, foi um artigo no Estadão, a gente trouxe um pouco desses vieses que eu falei para vocês, acho que então recomendo todo mundo que leia. Lembrando que nós, economistas comportamentais, cientistas comportamentais, todos nós, a gente sofre dos mesmos vieses, principalmente em cenários incertos. A gente não tem resposta aqui em relação a vários fatores. A nossa parte da nossa responsabilidade, quem me conhece a fundo sabe quanto eu sou crítica com isso, ao extremo, assim, de não falar algo que eu não sei, realmente num nível, acho que, bastante forte. Quanto que naquele momento, realmente, a gente nem achava que esse processo ia acontecer de forma tão forte nos Estados Unidos, na Itália, e tomar essas proporções. Né? Mas, ao mesmo tempo, os vieses clássicos apareceram ali. E os vieses clássicos continuam aparecendo. Os vieses, as heurísticas e vieses, são as duas coisas. Tá? Então, deixo aí para vocês lerem o artigo, inclusive, se vocês puderem, antes da próxima aula, para vocês conseguirem ver numa situação específica como que isso age, né? E o impacto disso no nosso dia a dia. Então, obrigada e até a próxima aula.